Quando você tem peças que são de geometria mais complexa e que você precisa ainda fazer a medição, e, por exemplo, fazer medições de planeza, retilinidade, igual nós vimos com o relógio comparador, nós vamos usar essa máquina aqui, ó. Essa máquina é chamada de máquina de medição por coordenadas, ou MMC, ou máquina de medição tridimensional. Por quê? É uma máquina que trabalha por pontos, tá? Então observem aqui, ó, eu tô vendo esse pontinho vermelho aqui. Cada vez que eu encosto esse pontinho vermelho em uma peça, ele vai gravar a medição X, a medição Y e a medição Z, um ponto Z, tá? E com isso daí você vai ter naquele ponto qual que é o X, Y, Z daquele ponto. E se você faz a medição de vários pontos, a máquina sozinha calcula para você diâmetro, retilinidade, planeza, distância, altura, perpendicularidade, paralelismo e uma série de outras medições que você quiser fazer. Então é uma máquina bem moderna, bem sofisticada para verificação de peças. Essa máquina ela é manual, porque eu faço o movimento, né, dos eixos manualmente, mas existem máquinas que fazem isso através de comando numérico computadorizado, tá? Onde você coloca os pontos que você quer medir, já faz a gravação. Se o seu trabalho é simplesmente colocar a peça, fixando aqui com os parafusos de gabaritos, aperta um botão, a máquina faz a medição sozinha já daqueles pontos que você já especificou, e aí ela já emite o relatório para saber se aquela peça está ou não adequada, tá? Tem máquinas desse mesmo modelo que cabem todo um chassi de um carro dentro. Se vocês buscarem vídeo na internet, vocês vão verificar aí máquinas de grande porte, onde você entra com o chassi inteiro do carro e ele faz a medição completa para verificar a torção do chassi, verificar alguns pontos de medição do chassi de um veículo. Então é uma máquina bem versátil, bastante utilizada, obviamente tem um custo muito maior, tá? Essa esferinha que está aqui tampada é só uma esferinha onde você vai referenciar a sua ferramenta. Essa outra ponta aqui de medição, ela pode ter vários tamanhos. Por quê? Às vezes você precisa entrar em detalhes muito pequenininhos da peça, tá? Então observe que nós temos um jogo de várias pontas, ó, com vários diâmetros, tá certo? Inclusive eu posso pegar essas pontas e montar ela nesse dispositivo aqui e criar 5 pontas diferentes, tá? Então eu vou medir com essa ponta, com a outra ponta, com a ponta de um lado, com a ponta do outro, e com isso aí eu consigo avaliar a peça por inteiro de forma rápida e com uma qualidade. Então vamos aqui mostrar como é que é o funcionamento dela, para que vocês possam ter uma ideia de como é que essa máquina trabalha. Obviamente essa máquina aqui, ela tem as particularidades desse fabricante, que é a Tesa, e cada fabricante vai ter sua particularidade, mas o princípio de medição é o mesmo, tá? Então observando aqui a tela de comando, eu tenho aqui, ó, digitalizar e medições. No nosso caso, nós vamos fazer medições, tá? Pronto, a máquina já está pronta para medir, é só isso que eu preciso fazer. E agora nós vamos fazer o quê? A título de exemplo. Lembra daquela peça que nós trabalhamos lá com o relógio comparador? Então, inicialmente, agora o que nós vamos fazer? Vamos medir o diâmetro desse furo aqui, tá? Obviamente, para medir essa peça, eu deveria fixar essa peça aqui de alguma forma para que ela ficasse fixa no lugar, tá? Mas só para exemplificar o funcionamento da máquina, nós vamos trabalhar com ela solta, só para você ver como essa máquina trabalha. Então, vou fazer aqui a medição para vocês poderem visualizar. Então, vou abaixar aqui a ponta até ela ficar próximo ao diâmetro que eu quero fazer a medição, tá certo? Então, tá aqui. Vocês vão observar um barulhinho que ela faz. Cada vez que ela coleta um ponto, ela faz um pequeno barulhinho dizendo que o ponto foi coletado. Então, vamos lá. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, tá? Confirmo. Então vou mostrar aqui a tela para vocês agora. Observem aqui, ó. O que meu instrumento indicou? Olha lá. Ele identificou um círculo cujo diâmetro vale 39,7564 milímetros. Se eu avançar aqui na tela, vai me mostrar quais foram os 4 pontos que eu medi. Esses tracinhos são os 4 pontos que eu medi. Vai me indicar a circularidade 0,6, tá? Vai me indicar as coordenadas polares do centro e o diâmetro, tá certo? E algumas outras informações aí, máximas e mínimas em relação à medição desse meu diâmetro, tá bom? Então são várias informações que essa minha máquina me fornece, tá bom? Vamos agora fazer a medição que nós fizemos lá com o relógio comparador de planeza, tá? Então novamente eu vou posicionar aqui, vamos fazer a medição da planeza aqui. Eu não preciso fazer nada no equipamento, basta eu iniciar aqui a medição, que ele vai identificar o que eu estou medindo.
Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto ponto. Sexto ponto. Não há um limite máximo de pontos que você pode coletar. Você pode coletar quantos pontos você quiser ou quando o seu procedimento mandar, tá? Então, para plano, 3 já bastariam, mas eu peguei um pouquinho mais para vocês poderem ver a diferença que dá aqui na tela. Então, observando aqui a tela do equipamento, olha lá, ele identificou aqui um plano cuja planeza vale 0,0861 milímetros. Se eu avançar aqui na visão, olha lá, cada ponto desse aqui foi o ponto onde eu fiz a medição da minha planeza, tá certo? Olha lá, eu fiz a medição em 6 pontos, ele marcou aí quais foram os pontos que eu peguei, e ele vai me dando informações aí no plano XY, no plano YZ, no plano ZX, tá? Mostra aí a variação, né? Se eu tivesse colocado uma tolerância, quanto que variou a medição dos meus pontos aí, então entre a variação média no plano XZ dos meus pontos foi 0,1258 milímetros. Eu tenho outras informações aí, a variação mínima. Aqui o paralelismo, se eu quisesse em relação ao plano XY, tá? E as informações aí de planeza. Todos esses dados aqui eu posso transferir para o meu computador e eu visualizo isso na tela, tá? Então observe que é uma medição bem tranquila e bem simples agora de você trabalhar. Vamos agora fazer um exemplo da medição de retilinidade, tá? Vamos lá então. Vou posicionar aqui. Lembrando que retilinidade, vou medir o quão reto é essa face aqui da minha peça, tá certo? Então vou posicionar aqui para que vocês consigam visualizar a leitura. Então vou fazer aqui a medição de retilinidade. Vamos lá então. Então eu vou pegar 3 pontos. Esse ponto. Esse ponto. E esse ponto aqui. Confirmo. Se eu observar a minha tela aqui agora, uma reta cuja retilinidade é 0,0082 milímetros. Se eu precisar de mais informações, quais foram os 3 pontos que eu peguei, o ângulo desses pontos, né? Então uma série de observações aí a respeito da retilinidade da minha peça. Vou mostrar aqui agora mais alguns exemplos de uso do equipamento. Por exemplo, agora eu quero medir a altura dessa peça, tá certo? Então vamos lá. Então no meu planejamento, o que eu vou fazer? Eu vou medir esse ponto aqui em cima e depois eu vou medir esse ponto aqui na mesa. Quanto é que vai dar de altura aqui, tá certo? Vamos lá então. Então coletando o primeiro ponto. Coletei. Agora em cima da mesa. Confirmei. Se você olhar para a minha tela aqui agora, você vai ver simplesmente que você tem aqui, ó, o ponto que foi em cima e o ponto que foi embaixo. E nada além disso. Que informação que você vai ter sobre esse ponto? O x, y, z dele, ó lá. Se eu passar aqui para o lado, tá lá, ó. O x, o y e o z em relação ao zero do equipamento, o zero da máquina, tá certo? Mas como é que eu faço então para poder fazer a altura, tá? Vou fazer a relação entre os pontos, ó. Quando eu faço a relação entre eles, ó lá, ele relacionou o 4 com o 5 e me deu a distância, que vale 40,1901 milímetros. Até com o desenhozinho bonitinho aqui, ele me mostra quanto é que vale essa altura. Aí em termos de coordenadas, né? E aqui o desenhozinho com altura, tá? Então um exemplo aí como é que você pode fazer essa sua medição, tá bom? Vamos agora fazer um outro exemplo aqui. Eu vou medir novamente o plano aqui em cima e vou medir o plano na lateral. Vou pedir para ele juntar os dois e fazer a perpendicularidade, tá certo? Vamos lá então. Então, vou medir aqui com 4 pontos aqui em cima. Confirmo que é um plano. Então observem aqui agora, na minha tela do meu equipamento, que eu tenho aqui, ó, 2 planos. O plano 6 e o plano 7. Tá certo? A princípio, né, eu vou tirar a relação entre eles aqui, o plano 6 e o plano 7. O plano 6, plano 7 eu tenho uma planeza de 0,02 e o meu plano 6, uma planeza de 0,03. Quando eu fizer agora a relação entre os dois planos, olha só o que ele vai me dar.
o esquadrejamento deles, o ângulo entre eles, a linha de intersecção entre eles aqui, tá certo? E eu consigo saber qual que é a minha perpendicularidade. Olha lá, eles estão, um em relação ao outro tem 88,4 graus, tá certo? Com isso eu consigo avaliar a minha perpendicularidade. Um outro exemplo, eu vou deixar o plano 7 e agora eu vou medir o plano do outro lado, tá? Do lado de lá da peça. E vou comparar o paralelismo entre eles, tá certo? Confirmo. Observem aqui na tela agora. Olá, agora eu tenho 3 planos. O plano 6 é o plano de cima, o plano 7 foi o plano da direita, o plano 8 o plano da esquerda. Quando eu fizer agora a relação entre o plano da esquerda e o plano da direita, o que eu vou obter? O distanciamento perpendicular e o paralelismo. Tá certo? Então observem aí como essa máquina me permite avançar na medição aí de vários componentes de peças complexas. Tá certo? Existem outras funcionalidades, ela pode gerar relatório automático, ela pode gerar várias outras formas aí de medição, de avaliação, tá? Ali eu usei só uma sonda, mas como eu mostrei para vocês, a gente pode usar sondas diferentes, usar sondas que de alguma forma vão permitir você entrar nos detalhes da peça, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui agora um outro exemplo de medição para finalizar. Eu quero medir esse diâmetro aqui, tá certo? Como é que eu poderia fazer esse diâmetro aqui? Vou mudar a posição da câmera para vocês poderem visualizar um pouco melhor essa medição. Então está aqui a nossa peça. Então vou vir com a minha sonda aqui agora. Vou fazer a medição. Vou pegar aqui 5 pontos, tá? Pronto, fiz a minha medição. Olho para o meu equipamento. Eu tenho agora o meu diâmetro aí, ó. Então, ele tem um diâmetro de 51 milímetros, tá certo? Então, observem que ele conseguiu, mesmo não tendo um raio completo, ele conseguiu fazer a minha medição, tá? Então, é dessa forma aí que a gente faz a medição de geometrias complexas em peça.